Olá, bom dia. 15 de maio de 2023, 7h19 da manhã de uma segunda-feira. E sobre o que nós vamos falar? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sobre a adversidade. Naquele dia, Deus esteve a me falar. Se eu lhe pedir para você mergulhar no baú que eu estive a criar, para o adverso a gente encontrar, que tipo de coisa você iria buscar para a leitura do baú você realçar? Eu fiquei a pensar em todas as possibilidades, sim, do adverso se apresentar. Bem verdade que, sendo o homem um sujeito com capacidades infinitas do pensamento multiplicar, eu queria algo que pudesse todo o pensamento do baú estruturar. Algo que me desse a possibilidade real, absoluta, de tudo aquilo eu realçar, independente do adverso do lugar. Sim, porque quando Deus estava a me falar, Ele estava do lado de cá. O adverso dentro do baú eu iria encontrar. Então, eu não poderia, de fato, no adverso entrar sem conhecer antes o lado que Deus e eu estávamos a passar. Enquanto Deus falava, eu buscava um elemento aqui, outro acolá, e ali, e lá, e cá, e tal, e tal, e tal. E um outro baú formava. Puxa, e Deus com toda certeza ali me felicitava. Depois de tudo aquilo eu buscar, eu tinha certeza absoluta que eu poderia de fato o turbilhão de fogo atravessar, tendo como ponto de partida o que Deus esteve a criar e o adverso que Ele esteve a pontuar, sem deixar nada solto no lugar. Estive a me lembrar, naquele momento, das vezes que eu sentava para brincar. Sim, fazendo uma brincadeira aqui, outra brincadeira acolá, e brincadeira, até chegar, sim, na brincadeira em que você tinha que escolher 3 passarão, e você tinha que falar céu ou inferno. Santo Deus, era o perfeito. Sim, o verso e o adverso. Fiquei a pensar no quão era difícil no céu a gente chegar. Mas as possibilidades de no inferno a gente entrar, puxa vida, certamente eram infinitas. Eram infinitas em qualquer lugar. Da mesma forma como as possibilidades de no céu chegar também eram infinitas. A questão é que não era fácil a gente sustentar. Sim, não era fácil a gente sustentar perna para no céu chegar. O adverso sempre iria colocar uma armadilha aqui, outra lá, e ali, acolá, sempre para o verso derrubar. Sabendo
sabendo eu, de fato, lidar com as possibilidades de no céu estar, eu disse que eu não iria me preocupar. Não, que no baú do adverso eu iria entrar. Buscaria elementos para me fundamentar. Assim no turbilhão eu poderia de fato pensar e saberia enxergar a diferença. Sim, a diferença entre atear fogo e queimar. Puxa vida, não seria fácil? É verdade. Você saber, sim, clarear sem de fato se permitir o fogo lhe queimar. Então, nesse momento eu resolvi com o diabo conversar. Eu disse para ele, todas as vezes que aqui eu entrar, é com a certeza de que no céu é no meu lugar. É o meu lugar. Portanto, comigo não precisa você se ocupar. Não precisa perder tempo querendo me convidar para na sua mesa estar. Aqui eu vou entrar respeitando aqueles que com muita dificuldade estão realmente neste lugar. Agora, eu preciso de fato uma cartilha pegar. Sendo você proprietário do lugar, já que todo mundo resolveu de fato lhe colocar nessa condição, sim, de inquestionar. Lhe digo com certeza, eu vou de fato assim realizar. O diabo até tentou esbravejar, ele tinha um cheiro peculiar, mas eu que não costumava me incomodar com coisas que eu jamais mesmo iria colocar em balança. Resolvi, de fato, entrar. Santo Deus, quanta coisa eu estive a encontrar. E sabendo eu que o diabo sempre esteve a considerar, sim, no pescoço de qualquer um pisar, eu não quis, sim, sabe como é que é? Eu não quis, de fato, ser um pastel de vento naquele lugar. Disse logo para ele, sem chances. Sem chances da minha vida você derrubar. Você não tem cacife para assim realizar. E mais. Todos esses que você costuma de fato manipular, jogando uma conversinha aqui, uma conversinha acolá, para de fato o corpo tombar, lhe digo com toda certeza, o que não falta é testemunho. É testemunho da sua capacidade, sua capacidade de manipular. Sempre tendo um ponto para se sustentar. Sim, porque se você tem como pagar gente para corpo derrubar, é claro que isso é o mesmo que registrar. Sendo eu uma pessoa que gosta mesmo de pensar, eu resolvi a cartilha do registro Bruscar. E fiquei pasma e pasma, quando eu estive a encontrar uma conta de cunho particular. Uma conta que você costuma usar para coligado você agradar e coligado realizar seus desejos de cunho particular. Eu só não sabia que era permitido mesmo
era permitido mesmo a gente se candidatar com uma ficha tão suja no lugar, principalmente quando essa ficha já estiveram até a condenar. Mas como a gente se acha no direito de tudo aqui se realizar, eu não queria mais nessa mesma tecla. Sim, pá, pá, pá. Eu resolvi um novo horizonte, buscar, e fiquei a pensar, em quantas vezes o diabo esteve a usar a mesma conta para enviar dinheiro para um colegado aqui e outro colegado acolá, formando uma teia que eu dificilmente iria imaginar. Sim, porque sabe como é que é? A gente dá as possibilidades, do outro, se apresentar, uma pergunta aqui, outra pergunta acolá, mas sabe como é que é? O baú do adverso é uma coisa complicada mesmo de carregar. Levando em consideração que é tão difícil mesmo o diabo, a gente, levantar para, de algum modo, a gente ter respaldo. Eu então estive a pensar, o jeito sou eu. Sim, sou eu em sindicato entrar. O jeito sou eu levantar ficha de quem está a governar. O jeito sou eu pegar conta de cunho particular. O jeito sou eu buscar, sim, os elementos para a coisa em si mesma se dar. Foi aí que eu também estive a encontrar tanto registro de cunho particular. Eu fiquei a pensar se era permitido. Sim, se era permitido, sim, sabe como é que é? Eu vou colocar assim poder público. Sim, para não especificar um ou outro, sim, sabe como é que é o diabo? Eu fiquei a pensar se era permitido mesmo o poder público copiar registro de um inquérito aqui, um inquérito acolá, e mandar para o diabo guardar. Sabendo o diabo que ele poderia um ou outro acessar, assim ele poderia sempre, sim, os seus tentáculos ampliar. Olha, eu fiquei pensando mesmo. Se eu tivesse que desse assunto tratar e que não fosse assim de cunho tão particular, seria uma coisa assim tão complicada. Essa é uma coisa assim que a gente poderia ficar assim de um certo modo, sabe assim, sabe como é que é? Até com a cadeira, as calças cheias de cacau. Não ficaria bem não. Mas Deus me disse, levando em consideração, de fato, sim, tamanha exposição é necessário, de fato, a gente pegar, sim, sabe como é que é? O caixão da proposição. Sim, aí eu fui buscar o caixão da proposição. Olha, tem até um inquérito que há muito tempo, a gente foi obrigado mesmo, obrigado. Eu não digo que enterrar, guardar, engavetar. Um inquérito que a gente queria ampliar até a noção, sim, porque o corpo que esteve a tombar era um corpo assim que a gente costumava muito estimar. Era alguém que tinha vamos dizer assim, um novo pensar, que tinha assim um horizonte para nos dar, que sabia mesmo
a nossa capacidade, sim, cognitiva ampliar, sabendo a lei driblar. De repente o corpo caiu naquele lugar, aí recebemos, vamos dizer assim, ordem do itinerário, a gente mudar, uma coisa que a gente não conseguia mesmo administrar, a gente ficou assim, sem rota para pegar. O jeito foi a gente esperar o tempo passar, sim, acho que era a esperança mesmo, ter algum elemento novo. Mas desde quando elemento novo pode chegar? Se a gente tem alguém que pode mesmo, elemento novo buscar e de repente em sindicato guardar. Foi nesse momento que eu fiquei, não, que eu fiquei de fato assim, pensando, pensando na maresia do lugar. Eu fiquei pensando se era bom. Se era bom a gente. Sabe como é que é, Lucinha virar? Sim, fiquei pensando. Olha, porque desde que Lucinha. Olha, Lucinha, desde que Lucinha entrou naquele lugar. Lucinha tem deixado o quê? Lucinha tem deixado o quê? Olha, eu não vou nem poder dizer assim. Eu vou dizer assim, Lucinha tem deixado o poder público o que descalço. Sabe tirar qualquer tipo de sapato, Lucinha. Lucinha. Aí Lucinha resolveu de fato. O que? Lucinha resolveu de fato até prejudicar um estimoso. Olha, um estimoso senhor que tinha assim uma espécie de legado. Lucinha resolveu de fato deixar o homem pelado. Aí mandou elemento, foram mandando elemento, o homem ficou assim, a ponto de ser investigado por um crime que jamais aqui foi praticado. Mas Lucinha fez questão. O que? De depenar o coitado. Eu ouvi falar mesmo que Lucinha tomou o que? Até o direito dele, o que morrer assim, do tipo aposentado. Sim, você sabe como é que é? Corpo precisa de fato ser sepultado. O homem tinha um determinado legado. Não ficava bem. Não ficava bem um homem ficar assim, pelado. Mas de esconder assim o fato, disseram para o homem ficar calado. O homem foi ficando o quê? Com o coração apertado, enjoado. Um dia, sabe como é que é? Encontrar o corpo tombado. Disseram que ele sofreu uma espécie de atentado. Sei lá se foi atacado. Coisa assim, de coligado. Mas desde o que? Desde que a gente resolveu ficar calado. Sim, olha, quando a gente resolve ficar calado, um corpo tomba aqui, um outro corpo do outro lado. Aí a gente deve considerar, sim, o verso ou o antiverso, o verso e o reverso. Ah, meu Deus do céu, o verso ou o adverso. Aí corpo tombando de ambos os lados. Os dois lados, o quê? Oh, meu Deus, ali, amordaçado. Sim, porque sabe como é que é? Os dois lados, de algum modo, resolveram, assim, sustentar o diabo. Não, porque o diabo é safo. Ele sempre soube, de fato, trilhar agradando ambos os lados. Assim, quando chegava assim um inquérito muito bem montado, do lado que não era o lado que carregava o diabo, logo ele procurava. Logo ele procurava, de fato, uma espécie de coligado que sabia colocar ele sempre ali, no meio dos pários. Ele sempre foi homem de fato elevado e respeitado por ambos os lados. Não é à toa que hoje ele está assim sentado no cargo. Mas sabe como é que é? Aí, sempre assim,
sempre recebendo de fato, olha, informação, assim, informação do informante privilegiado. Porque Lucinha soube, não, Lucinha soube de fato multiplicar o trabalho. Lucinha soube de fato até colocar outros nos cargos. Assim ficou complicado. Ficou complicado você de fato fazer o trabalho. De boa mesmo, quando você chegava num certo cargo assim, tipo setorizado, e se você recebesse de fato o que alguém ali do corpo do privilegiado, você com toda certeza sabia que você teria que carregar fardo pesado. Olha, a gente ficou assim solto. A gente ficou solto no espaço, ficou difícil mesmo, um bocado, ficou difícil. Por isso Deus disse assim, olha, eu não sei não se a gente vai poder de fato obrigar, sim, o povo a carregar sindicato. Não tem sido fácil não. Não tem sido fácil para o povo carregar sindicato não. É peso pesado, é peso pesado. E quando a gente se permite, sim, a gente se permite de fato, é sindicato viver sustentado. O quê? Assim, na boca dos privilegiados. Pense no montante arrecadado. Mas Deus me disse, nós não devemos de fato enviar mais um fardo pesado. Não. Isso a gente deve falar é nos autos. A questão é a gente saber. Sim, porque, olha, se eu falar nos autos e a gente não souber de fato, sim, ó, escutar, sim, com aquilo que nos foi ensinado, gente, tem que perguntar. É alto com L, com L, alto com U. Eu preciso escrever de um modo adequado. Aí pense de fato em a gente saber o que usar o escriturário para a gente colocar um erro para de fato todo o inquérito ser modificado, o que o poder público de algum modo se prejudica assim, porque ó, é prejuízo. Imagine de fato você voltar ao início do buraco. Quanto isso tem sido gasto? Ah, mas a gente também deveria pensar assim. Ah, não tem gasto. Não tem gasto. O dinheiro público, basta a gente de fato colocar um zero do lado. Olha, isso ficou manjado. Isso ficou manjado. Essa história de colocar zero do lado, oh meu Deus, derrubou até coligado. O quê? Olha, um coligado resolveu colocar um zero do lado. O que ele queria de fato é do tipo, é ajeitar um buraco. Sabia que não poderia ser tampado. Aí resolveu colocar o zero do lado para o dinheiro ser multiplicado. De repente, o que? Uma corrida e tanto. Alguém foi avisado. E aí sabe como é que é? Se alguém foi avisado e ele tem amigo de direito, de fato, resolveu de fato alardear o fato. Pronto, o dinheiro sumiu do mercado. O dinheiro sumiu do mercado. O jeito foi de fato. O jeito foi de fato. A gente ter que aceitar, sim, o corpo tombado. É uma espécie de lava. Lava-jato. É uma espécie de lava-jato. Aí todo um esquema assim foi de fato investigado, mas era apenas para de fato tentar tirar o zero do lado, mas não deu jeito não. O mercado ficou tão prejudicado, tão prejudicado, tão prejudicado, que até hoje a gente fica, o que? A gente coloca pneu de lado, porque nunca mais a gente conseguiu de fato entrar no páreo para a gente ter assim, pneu. Não, é pneu assim rodado. Não, é com algo assim, do tipo sustentado. Ah, vou lembrar o que, se a gente saber de fato, aquilo que é de fato fogo, é fogo queimado e fogo ateado.
Olha, o assunto é tão complicado, que Deus me disse assim, nós vamos apenas colocar uma etiqueta do lado. Aí eu disse assim, é para colocar a etiqueta honrando o trabalho, ou é para colocar uma etiqueta honrando aqueles que são os privilegiados que vivem de explorar o trabalho? Deus disse, olha, ambos, eu tenho que lembrar, ambos os lados, o verso e o adverso foram prejudicados. Sim, porque a gente pode achar mesmo que a gente estará a nadar. Sim, porque não posso dizer que não é bom, não. Olha, pense bem. Uma pessoa poder dinheiro gastar. Sim, uma pessoa poder a mesa farta, levantar o café lá. Sabe como é que é? Empregado para a porta de carro, pega carro, trazer carro, aquele cuidado, e vai e vem, aquilo tudo lá. A questão é que o ser humano lembra da possibilidade, se que o ser humano tem de enxergar as possibilidades de no inferno ele estar e do céu ele alcançar. Um dia ele acorda assim, sim, parece que está meio amargurado. Lembra que recebeu a visita do advogado, avisando a ele que tem de fato um problema que foi criado e precisa de fato ser solucionado. Tudo aquilo que foi até aquele momento conquistado fica de lado. Sim, passa para a parte do inferno. Ele achava que ele estava no céu, mas tudo aquilo que foi criado puxa ele para o inferno. Ele não consegue mais achar graça nem no queijo coalho. Tudo passa a ser motivo dele viver assim, amargurado. Sempre, com a cabeça de lado. Não é fácil. Não, eu digo que não é fácil. Não é fácil mesmo a gente ter o nosso nome ventilado, de repente todo o nosso reinado ser descortinado. Olha, desde que a gente aprendeu a usar o ventilador para a gente jogar. O quê? Nome de quem explora o trabalho. Sim, porque há de se considerar. Tem empresário de direito e de fato. O problema é que esses não conseguem mesmo entrar no páreo. Aí, quando você pensa que ele vai sair do buraco, aí o buraco é alargado. Aí ele fica ali sem saber, não consegue de fato pagar um bom funcionário, não consegue renovar contrato, e a coisa é complicada. Aí é o empresário de direito e de fato. Agora pense nos exploradores do trabalho. Naqueles que se acham assim, sustentados, que podem de fato até enviar produto. O quê? Produto de um tipo assim, para aqueles que são empresários, para que ser comercializado, é um trabalho. Oi, uma coisa de. Aí você fica assim, achando. Aí seu nome é ventilado. Seu produto é encalhado. A questão é a gente saber por quê. Não, por que mesmo isso não é resolvido dentro de um ambiente fechado. Sim, porque se um problema ali foi encontrado e o problema vai ser e pode ser solucionado, qual é a importância de você colocar, sim, o explorador do trabalho ali? De uma maneira que todo o produto dele vai ser prejudicado. E tudo aquilo que foi conquistado parar no buraco. E você fica sem pensar. Sim, porque do jeito que as coisas passaram a se dar, olha, tem sido algo tão complicado da gente pontuar.
Sim, porque, olha, uma coisa é uma vistoria. Chegar no lugar, encontrar um problema aqui, outro acolá, e colocar para você solucionar dentro daquele espaço de tempo. E você chegar e falar dentro desse espaço de tempo, não dá, eu preciso de chamar as pessoas aqui, você pode até acompanhar, tal, e o problema soluciona. A outra coisa é você chegar lá, um escândalo e tanto montar, e toda a empresa se prejudicar. E aí, trabalhador sem conseguir nem mais trabalhar, com medo de ir para casa voltar e toda a vida dele ali, ele não saber mais levar. Olha, as coisas que nós encontramos aqui, olha, eu vou dizer, estão longe, estão longe da gente definir como razão do nosso direito de ir e vir. Porque tudo esteve de fato a cair nesse poço sem fim. O politiquismo passou a nos dirigir. Um dia é bom a gente mandar alguém entrar ali, um escândalo surgir. No outro dia a gente diz que a coisa não foi bem assim. Mas de todo prejuízo. E por que disso eu estou falando aqui? Se eu comecei com algo, porque aqui é exatamente assim. Ou a gente aceita definir um rumo, sim, um rumo para empresário seguir, para trabalhador ter o direito, sim, ter o direito do seu pensar, do seu sentir e do seu agir, alcançando seu ir e vir. Tudo assim, sim, porque olha, não dá para empresário todos os dias mudar o peso e o volume de coisa. Sim, dizendo que a lei está autorizada, isso não existe. Porque o trabalhador vai ganhar o dinheiro dele, é aquele peso ali, peso medido. Ele chega no supermercado, está tudo assim, tudo diminuído. E o salário dele é ali. Eu fico a pensar se a gente tem noção de que tudo isso que aqui eu estou a falar nos remete, sim, nos remete ao princípio da fala que eu estive a começar. Isso é fundamental. É a casa a gente ter que alicerçar. Se eu não tenho competência para uma empresa formar, levantar, administrar com as regras claras do lugar, eu não vou inventar. É o que a escritura está nos dizendo. Eu não devo começar uma tour se eu não tenho condições de terminar. Eu não posso todos os dias, peso e medida mudar com a desculpa que a lei está autorizada. Eu não posso, de fato, uma coisa começar e todos os dias o povo eu prejudicar. O salário é o mesmo. Aí vai esperar um ano inteirinho, mas eles que estão lá, de fato, o trabalho a explorar, faz o que quer. Muda o que quer, coloca o que quer. Eu quero saber o que é 30 gramas. 30 gramas. 30 gramas de uma coisa. Eu quero saber como é que um cravo da Índia custa mais de R$ 500 um quilo. Eu quero saber como é que isso pode se dar. Porque no fim a gente está, de fato, produzindo lixo. Porque a embalagem é lixo para no ambiente chegar. E por isso mesmo estar a ficar. Então é mais do que produto a gente diminuir. É toda uma montanha de coisa que a gente está, de fato, a desconsiderar. Imagine, de fato, eu pegar um pacote enorme e colocar lá
50 gramas de uma bolachinha miúda, um pacote enorme, um lixo. Que eu vou descartar. Quantos pacotes? Qual é o prejuízo desse lugar? Isso tudo vem impactar na conta pública. É saúde pública. Então, peso e medida é uma coisa de fundamental importância para um segundo passo a gente dar. Sim, porque o primeiro que a gente tem que avaliar mesmo é colocar a criança. Criança para estudar. O segundo é a gente criar diretrizes para empresário respeitar e trabalhador ter o direito de, no mínimo, a sua mesa, sim, ele sentar com a cesta que ele desejar comprar. Não da forma que aí está. Empresário, de fato, ó, montanhas e mais montanha de lixo, de mais montanha de lixo, montanha de lixo. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. O prejuízo é geral. Então, eu posso qualquer leitura realizar. Mas em cada lugar que eu entrar, eu vou ver o prejuízo dessa cadeia alimentar. Não tem como a gente, de fato, não criar, sim, regra, como alicerce. Tudo assim casado, para nada ser mudado e o trabalhador ser respeitado. O que não pode é o trabalho dele ser explorado. E ele ser tratado de uma maneira inacreditável. Isso é que é servir. Servir fogo ao diabo. É o que a gente tem realizado. Estamos servindo fogo ao diabo e ele se sente assim, completamente sustentado. Ele não está nem aí. Ele continua sendo, de fato, o Senhor de todos os lados. Difícil mesmo é a gente. Não, difícil mesmo é a gente apresentar o que por ele foi realizado. O inacreditável. Bom dia, bom dia, bom dia. Existe direito e avesso de ambos os lados. A gente só precisa mesmo encontrar. É o nosso legado. E esse sim é que é complicado. A gente também está dentro do buraco. Que é muito, 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 muito complicado. Bom dia e obrigada.